sem ter que estudar de forma excessiva, nem nada assim. Então o que que ele fez? Ele acabou enfrentando muitas dificuldades porque viu que todo mundo ali era muito bom e acabou passando por algumas crises entre si mesmo. E com isso, lá ele conhece uma menina chamada Candy, que no futuro viria a ser sua esposa, e ela ajuda bastante ele, incentivando a ele a melhorar, a virar alguém melhor, que ele conseguiria passar por tudo aquilo. Só que ele tinha uma grande dificuldade de uma matéria, que se eu não me engano era química. E nessa matéria ele ia incrivelmente mal. Então assim ele acabou tendo muita dificuldade. Se ele não passasse naquela matéria, o sonho dele, que era ser médico, nunca iria acontecer. Então o que que ele fez? Ele decidiu, cara, eu vou estudar a noite inteira para decorar tudo que eu preciso de química. Então ele foi lá, estudou, só que ele acabou pegando sono. E nesse sono acontece algo surreal, algo mágico na vida dele, que foi, ele considera que Deus deu um sonho para ele, mostrando que as respostas da prova, que seria, alguns podem achar que ele só simplesmente colou, mas não foi isso. Ele realmente viu Deus mostrando. Ele teve um sonho onde num quadro tinha todas as respostas da prova. Bem, eu vou voltar um pouquinho na vida dele por causa que eu acabei esquecendo de citar algumas coisas da adolescência dele. Eu vou citar agora. Bem, durante a adolescência dele, ele tinha um sério problema com raiva, raiva excessiva, por causa que ele tinha passado por algumas situações que deixavam ele simplesmente abismado, como por exemplo, ele tinha sido ameaçado por meninos em uma estação de trem por causa da cor dele, ele sofria um pouco na escola. Ele chegou numa nova escola e lá ele não se sentia adaptado. Todo mundo era meio barra pesada e ele acabava sofrendo bullying até que um dia ele resolveu revidar. O cara veio falando dele e ele simplesmente revidou. E os caras começaram a gostar dele. Então ele acabou andando com esse menino e acabou adotando um pouco da personalidade dele. Já que eles tinham roupas de marca e tudo mais, ele pediu pra mãe dele algumas roupas que ele achava que eram legais. A mãe dele comprou uma calça, só que, ao dizer dele, não era a marca certa. E ele, nesse estado de fúria, simplesmente pegou um martelo e quase acertou a mãe dele. Graças ao irmão dele que parou ela, isso não aconteceu. Então ele saiu, né? Saiu e foi fazer alguma outra coisa lá. E nesse meio tempo, entre essa história e agora que eu vou contar, bem, o Ben acabou comprando um canivete com os amigos dele que ele tinha adquirido. E né, uma coisa importante de se citar é que antes o Ben era um aluno nota máxima, nota 10, ótimo aluno. Porém agora, com essas decaídas que ele teve, ele acabou virando um aluno mediano da sala. Saiu de um aluno nota A, como diz no livro, para um aluno nota CD. Então, ele acaba comprando um canivete. E um dia ele tava lá fazendo qualquer coisa, lá ouvindo uma música clássica, que era uma música que ele gostava bastante. Que inclusive ele passou a gostar da música clássica por causa que antes ele não tinha nenhuma. É, ele não gostava nem um pouco da música clássica, porém ele precisava. Ele reconhecia que aquilo era um ponto em que ele não tinha nenhuma experiência. Então ele foi atrás de entender melhor a música clássica e começou a ouvir essa música e a absorver ela. E aí ele começou a gostar dela. Porém, um dos amigos dele chegou lá e. Um dos amigos dele chegou lá e simplesmente tirou a música clássica dele falando que essa música é muito ruim. E nesse estado de fúria que o Ben teve, ele quase apunhalou o amigo dele com um canivete que ele tinha comprado. Lá, sorte a dele que o amigo dele tava com uma fivela muito dura que impedia ele de. Que no caso quebrou o canivete quando ele foi fazer, e nisso ele saiu correndo.
No livro cita que ele ficou umas 5 horas dentro do banheiro, só falando assim: Deus, me ajuda. Eu tenho muito problema com raiva excessiva, então eu preciso que o Senhor me ajude. É uma história muito linda que realmente para descrever isso, só você lendo o livro Ben Carson que é algo surreal. A história do Ben é literalmente uma história inteira sobre superação de desafios e é uma história linda mesmo, com muita intervenção de Deus no meio. Bem, ele passou isso aí tudo e ele teve uma transformação na sua personalidade. Mas agora voltando à universidade dele, ele tinha sérios problemas com química, mas Deus deu a resposta da prova para ele, assim, de uma forma surreal. E aí, né, ele vai pra prova no dia seguinte e ele simplesmente tira uma das melhores notas da sala. Não tenho certeza absoluta se ele fechou, mas eu tenho certeza que ele tirou uma ótima nota. Beirando 9, 8, notas assim, surreais pra alguém que não sabia nada. Nada mesmo. E uma outra história muito legal dele na universidade é que quando ele tá lá na universidade, ele acaba se deparando com um certo problema. Que os testes normalmente eram divididos em duas partes. Ele fez o primeiro teste e Deus deu a resposta pra ele. O problema é que o segundo teste ele estudou realmente. O problema é que o teste era um teste impossível de se resolver. Não era impossível, mas era um teste muito difícil para que eles e acabou se tornando como um teste. Bem, e acabou se tornando meio que uma prova de resistência. E foi saindo um aluno por um, até que no final só sobrou o Ben. E a professora dele chega e fala: Ué, cadê os outros alunos que estavam aqui? E o Ben só fala: Não sei. Não sei onde eles foram, ele não dedura nem nada. E a professora dele vai lá e revela que aquela prova era pra ver a honestidade dos alunos. Se eles realmente iam ficar aqui tentando fazer o teste a todo custo, com risco de tirar notas ruins, ou se eles só iriam fugir da prova e deixar pra lá. E como Ben foi o único que ficou lá, ele realmente ganhou a pontuação do teste. Então ele acabou passando e fez muitas outras coisas na faculdade. Algumas histórias legais são de quando ele tá nos empregos dele, que todo verão ele precisava de um emprego para poder para poder continuar pagando a faculdade. E era empregos muito complicados de se ter. Uma história que eu vou contar aqui é que durante um dos verões o Ben tinha ficado como supervisor de grupo lá de coletores de rua, se eu não me engano. Era algo do tipo assim. E cara, ele faz esse trabalho ali, era um trabalho surreal, por causa que ele falava de um jeito e os caras conseguiam fazer tudo e depois eles faziam tudo na parte da manhã e no final do dia, eles, antes das outras pessoas chegarem, eles já estavam terminando a meta de coletagem deles e eles já podiam ir pra casa. Então eles ficavam das 9 até as 11 mais ou menos, depois eles já podiam sair. Então o Ben era algo surreal naquele negócio. Então isso daí é a prova de que tudo que você quer fazer, você pode fazer, velho. Ainda mais se você tiver Deus lá do seu lado. O Ben tava sempre com Deus do lado dele, mas a coisa que eu gosto de referenciar aí é que o Ben era como Davi. Davi era pequeno, era uma pessoa que, bem, fraca, mas com Deus conseguiu derrotar um gigante. O Ben Carson era um negro de uma cidade totalmente jogada, assim, do lado, como se não tivesse nada, e simplesmente virou um neurocirurgião famosaço e que conseguiu e por onde ele ia, Deus ia com ele e ele fazia florescer tudo. Parece realmente Davi. Ele foi lá num lugar onde pessoas passavam da manhã até a tarde trabalhando e fazia todo mundo terminar o trabalho em 5 horas, coisas que outras pessoas fariam em 10 horas. Então é algo muito bonito a história dele. Mas voltando aqui à história, ele faz esse trabalho muito bom, porém no verão seguinte ele precisava de trabalho, só que não tinha como ele arrumar trabalho ali e, se eu não me engano, ele acaba tendo trabalho com outras pessoas que ele já havia tido contato quando ele conheceu em outros lugares.
Então isso mostra que quando você é uma pessoa legal com outras pessoas, as pessoas vão querer te recompensar no futuro. O Ben, ele foi sempre gente boa com todo mundo que ele via. Então as pessoas, quando viam o Ben Carson, às vezes o Ben nem sabia quem elas eram, nem lembrava. Porém, as pessoas lembravam dele e ajudavam ele. Bem, o Ben Carson, ele no futuro, ele foi fazer algumas pesquisas e tudo mais, mas isso é uma parte que pouca gente realmente lembra do livro, aonde o Ben ele faz teste com coelhos para ver é, tumores nos coelhos. Ele faz com um amigo dele que ele havia conhecido. Ele faz tumores e ele consegue ter resultados incríveis com aqueles tumores. É algo muito legal, por causa que ele conseguiu fazer coisas que ninguém mais conseguia fazer, e isso daí com animais. Então é algo muito bonito mesmo. Bem, agora avançando um pouco mais, depois de vários lugares que ele passou e tudo mais, o Ben ele acaba indo pra Austrália. Mesmo que muita gente tinha falado, ah, lá tem muito racismo e tudo mais, é algo ruim pra você. Ele acabou indo. E lá ele faz grandes amigos, ele faz coisas muito bonitas lá. Porém ele acaba voltando pra Johns Hopkins, que era aonde ele queria trabalhar. E lá ele faz várias coisas surreais, mas eu acho que a que mais vale a pena ser citada são a primeira cirurgia realmente grande que ele faz, que era uma menina chamada Maranda, se eu não me engano, e ela tinha um tumor no seu cérebro que muita gente considerava muito difícil de fazer, que tinha muita chance de dar errado. Mas o Ben vai lá e mesmo assim, ele vai lá e faz uma cirurgia muito arriscada, que se eu não me engano o nome é hemisferectomia, que é uma cirurgia onde você vai ter que te retirar o tumor. Porém, isso é muito arriscado e pode acabar levando à morte. Porém, ele consegue fazer e a menina se recupera super bem. No livro fala que ele fez mais 21 cirurgias da hemisferectomia e dessas 21 só uma teve falha. Então, é algo muito bonito. Uma outra que uma outra cirurgia da mesma que vale a pena ser citada é a do Craig e da Susan. Na verdade, quem tava realmente passando mal era o Craig. Ele tinha alguma doença muito rara que fazia ele desenvolver vários tumores, um atrás do outro, praticamente, durante a sua vida. Então ele acaba tendo muitos problemas. E acaba nascendo um tumor em uma região considerada intocável pelos neurocirurgiões, que seria o tronco cerebral, que é uma região que fica que ficam várias veias e artérias muito importantes e glândulas muito importantes lá, que acabam se sendo atingidas, causam danos muito sérios, podendo levar até a morte. Mas o Ben ele consegue simplesmente chegar lá, tira o negócio de uma região intocável. Pra mim, essa foi a cirurgia mais bonita e surreal, mais tocante do livro. E é algo muito legal que o Ben faz. Por causa que aí a gente pode ver que realmente, se você tem Deus, você pode fazer qualquer coisa, velho. E um negócio legal de se citar aqui é que pra provar que o Ben realmente acreditava que Deus era o ponto, que Deus que fazia tudo, o Ben ele sempre orava antes das suas cirurgias. E eu acho que nessa cirurgia teve algo muito mais legal, foi por causa que a Susan e o Craig eram pessoas muito religiosas, eram pessoas que realmente acreditavam em Deus. Então eu acho que isso acabou influenciando o Ben também, que fez com que ele tivesse um carinho especial naquela cirurgia, eu diria assim. Por causa que eram pessoas que sempre estavam lá com Deus. E nesse meio tempo a Susan também desenvolve algumas dúvidas, mas depois disso, ela realmente reconhece que Ben é uma pessoa que é usada por Deus para poder ajudar outras. E bem, agora a cirurgia mais importante da vida dele foi a cirurgia dos gêmeos Benjamin e Patrick, se eu não me engano.
onde eles eram gêmeos siameses ligados pela parte de trás da cabeça. Nenhuma cirurgia daquelas tinha dado certo, realmente, naquele tipo de pessoa. E o Ben simplesmente fez o que ninguém mais conseguiu fazer. De várias cirurgias que tinham dado errado, ele conseguiu fazer essa cirurgia dar certo. No livro eu acho que eles acabaram tirando um pouco o foco da cirurgia, tirando um pouco a ênfase que ela deveria ter. Porém é uma cirurgia que realmente é muito importante, que trouxe o grande sucesso que o Ben tem. Não foi exatamente essa cirurgia, mas foi a que mais deu sucesso pra ele, então foi algo muito bonito de se ver e de se ler também. Bem, eu acho que nessa cirurgia vale a pena eu citar que a mãe dos gêmeos acabaria que ela queria se matar por causa que ela falou no livro fala que ela tinha pensamentos que ela ia dar à luz a um monstro ligado pela parte da cabeça que eles iriam morrer inevitavelmente e tudo mais. Mas quando ela vê os filhos, ela sente um amor profundo de mãe. E é outra coisa que eu acho muito legal que mostra nesse filme. Nesse livro. Que mostra que realmente mães se importam muito com seus filhos. E pais também, não querendo desmerecer nem nada. Mas é algo simplesmente surreal e muito lindo de se ver nesse filme. Então, bem, depois disso, o Ben Carson dá uma breve resuminho lá, bem sem nenhuma importância muito grande, quer dizer, alguma importância pra ele, só que sem grande destaque. E no final ele mostra alguns de seus livros, como por exemplo Sonho Alto e Risco Calculado, que são dois livros que o Ben também tem e que eu provavelmente vou querer ler no futuro. Mas foi isso. Esse é o resumo do livro Ben Carson, que simplesmente livro muito bonito por ler, porque é um livro muito legal mesmo que você não vai se arrepender de ler. É muito bonito mesmo.